Sessão extraordinária da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Niterói. Já aqui comigo, no plenário, nós temos o vereador Paulo Velasco, vice-presidente da comissão. Tão logo os outros vereadores que não têm o compromisso nesse horário quiserem adentrar na sala de reunião não presencial, é só avisar, no mesmo esquema que acontece nas sessões plenárias, é só avisar que será dado o acesso e ativação do acesso. No dia de hoje, nós estamos convidando, gozada que a pandemia nos impede de nos vermos presencialmente, mas a pandemia acaba ajudando a gente a se ver virtualmente, por conta da militância. Eu e o Roberto temos uma militância, ele na área de saúde e eu na área de telecomunicações muito antiga. Nem vamos falar do nosso passado, senão vão descobrir a nossa idade. Mas é um prazer nós termos a presença do professor Roberto Medronho, que é professor da UFRJ e que faz parte do Comitê Consultivo Científico da Prefeitura, que tem, além dele, como coordenador, o magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, ele, Roberto Medronho, o companheiro Rômulo da Fiocruz de Minas Gerais e o professor Aloísio, aqui da Universidade Federal Fluminense. Então, o motivo dessa reunião com o professor, eu vou anunciar, o motivo da reunião com o professor Medronho é ajudar a Comissão de Saúde e Bem-Estar da Câmara, no sentido de compreender melhor os indicadores, os valores, os pesos que levam à definição das bandeiras, de tal modo que o nosso trabalho de acompanhamento possa ser o melhor possível. Queria anunciar também a presença de um outro membro da Comissão de Saúde, também seu colega médico, Rodrigo Fará, que está aqui no plenário. A área aqui é grande, nós temos um certo distanciamento, não tem problema nenhum por enquanto. Apesar de eu e o Paulo Velasco, o Rodrigo nem tanto, sermos do grupo de risco. Mas, enfim, o objetivo, então, dessa reunião é esse, é obter as informações que nos permitam, enquanto Poder Legislativo, acompanhar a dinâmica de definição das bandeiras e as contradições que envolve o processo de flexibilização para entre aspas, novo normal. Nós sabemos, professor, que desde sempre você deve estar acumulando informações em muito maior quantidade e qualidade do que nós, que tem de tudo na sociedade. Tem gente que acha que nunca deveria ter isolamento social, quarentena, a começar pelo presidente da República. E o seu ídolo na Norte América, que é o Trump. Acham que você não tem problema nenhum, é tudo uma bobagem, é uma gripezinha. Do outro lado, tem pessoas que acham que a gente deve ficar até o dia que tiver vacina com tudo fechado, sem nenhuma mediação. O nosso papel não é nem de um lado nem do outro, apesar de que no primeiro momento nós queríamos que tivesse uma quarentena e isolamento social, se possível, chegando a 100%, pela compreensão, homem de ciências exatas que eu sou e com pensamento bem cartesiano, compreender o que vocês pensam da ciência e as orientações que vocês nos dão são para ser cumpridas. Então, nós chegamos a um bom termo em Niterói, mas ainda restam algumas dúvidas. Então, a primeira pergunta vai no seguinte sentido. Qual é o papel do Comitê Consultivo Científico, que no caso de Niterói, vocês têm, via decreto, inclusive, os nomes de vocês fazem parte. É bom dizer não remunerado, porque as pessoas costumam achar que ninguém trabalha voluntariamente em nome da ciência e do bem comum. Mas qual é o papel desse comitê? O papel do comitê é analisar os dados que a prefeitura, semanalmente ou diariamente, ou 2, 3 vezes por semana, reunida virtualmente, a prefeitura informa a vocês, e a partir da informação dada, ela define a bandeira no ambiente de flexibilização, ou vocês têm um papel de análise crítica dos dados básicos que levam à quantificação
daqueles indicadores e, portanto, ao cabo do cálculo, a definição da bandeira da semana que entra. Essa é a primeira pergunta, porque a partir daí a gente analisa os dados específicos de Niterói, que eu te antecipei por WhatsApp e por e-mail. Essa é a primeira pergunta, Roberto. E queria agradecer muito a sua consideração e a sua responsabilidade enquanto homem público, professor e homem público, a sua responsabilidade, te agradecer muito em nome de toda a Câmara de Vereadores de Niterói. Ok, Roberto? Por favor. Obrigado, boa tarde, vereador, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que, como disse, eu sou um funcionário público de carreira e, para mim, é um dever, né, estar ao lado da sociedade, e o parlamento é fundamental numa democracia, né, podendo contribuir com as discussões para termos um enfrentamento mais adequado a esta pandemia. Né? Quando eu fui convidado para o comitê, né, foi no momento em que ainda estávamos em lockdown e já com o afrouxamento. Né? Naquela época eu coloquei meu posicionamento achando que deveríamos manter por mais um período, pelo menos mais uma semana, o lockdown. E, a despeito disso, eu fui convidado para fazer parte do comitê. Né? É óbvio que a ciência, ela é, a meu juízo, né, ao que deve nortear todas as decisões, mas o tomador de decisão tem a responsabilidade final de avaliar o custo, benefício, os riscos, né, de proceder em determinada direção. Em relação ao nosso comitê, a gente tem o papel de analisar todos os indicadores. Primeiro foi a cesta de indicadores foi proposto pela Secretaria Estadual de Saúde. Né, e nós analisamos a proposta deles e achamos bastante adequada, que dava é um indicador composto, né, que procura juntar diversos fatores num único fator para que nós pudéssemos, a partir daí, ter uma análise de em que pé estava esse indicador composto. Né? Então, eu me recordo que quando foi o primeiro, né, que foi amarelo, né, eu diria que era um amarelo quase laranja, né, como é o bloco daqui do Rio de Janeiro, Simpatia Quase Amor. Então ele estava ali costeando o alambrado, como diria já uma liderança histórica do estado do Rio de Janeiro. Mas, e isso me preocupou muito e eu externei essa preocupação. E ao longo do processo, o que nós temos visto é que este indicador, ele tem reduzido semanalmente, né, ao longo do tempo, a despeito das medidas de abertura. Em relação aos dados, para finalizar a resposta, em relação aos dados, a gente não faz nenhuma auditoria dos dados. Os dados são os dados providos pela Secretaria Municipal de Saúde a partir das notificações e do que eles recebem das unidades hospitalares. Então, o papel de auditagem dos dados, nós não temos, nós não fazemos, entendeu? De acordo, como não fazemos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, a gente pega os dados que nos é fornecido pelas instâncias, no caso da Secretaria Estadual de Saúde, Municipal e Ministério da Saúde, e com estes dados a gente faz as análises. Então, assim, em relação a avaliar, como eu disse, auditar esses dados, não é a nossa atribuição. Então, dessa primeira pergunta, eu depreendo que, à luz dos dados recebidos e não auditados, não conferidos, etc., vocês opinam e avaliam junto com a Prefeitura que decisão tomar quando se faz o cômputo geral dos dados, com os pesos, etc., daqueles dados. Muito bem.
Isso é importante, porque a partir daí é que começa a nossa dúvida. Nós não temos certeza. Aliás, ninguém tem certeza a respeito do que vai acontecer amanhã. O que nós temos é que, de maneira responsável, fazer uma permanente monitoração e verificar, num processo de retroalimentação, o que o nosso próprio modelo, sugerido pelo Estado, ele tem aderência para aferir com a maior precisão possível a realidade dos dados. Não vou entrar nem no mérito, não conheço as pessoas da Secretaria Estadual de Educação. Em princípio, tirando o secretário, tirando o governador e tirando todos aqueles envolvidos com as iabas da vida, nós imaginamos que nós tenhamos pessoas sérias em todo o ambiente público. O problema é saber o quanto essas pessoas têm os recursos necessários e humanos para fazer o melhor trabalho possível. Bom, partir de uma colocação que nós temos feito entre nós. Nós não temos a menor dúvida a respeito dos dados que se obtêm, quer dizer, não temos a menor dúvida, temos algumas pequenas curiosidades a respeito, e eu vou pedir que, se for possível, aquele primeiro gráfico da curva, esse primeiro gráfico que mostra os casos confirmados na cidade de Niterói. Não, não é esse, é a curva, isso é uma planilha, eu estou pedindo a curva. Para que as pessoas de casa possam ver. Não, essa é a planilha, eu quero aquela primeira curva, essa daí. É evidente que, se nós olharmos a curva, eu vou deixar aqui com o Paulo, porque eu não tive tempo hoje na correria de mandar para eles. Aqui a continuação, Paulo. Se nós olharmos essa curva, nós podemos constatar, independentemente dos períodos em que ela ocorreu, era a curva anterior, Botelho. Não, estou fazendo do período inteiro da pandemia. Essa curva aí, mantém essa curva. Se nós observarmos, essa curva tem alguns momentos de aceleração, eu vou ter dificuldade de ver, mas até o dia 27, pode dar um zoom aqui? Só ele. Pode, Botelho, dar um pequeno zoom, porque a curva de novos casos confirmados sofre algumas inflexões para mais e inflexões para menos, sem que nós tenhamos, aparentemente, ainda atingido o patamar, é a curva mais superior. Botelho, é possível dar um zoom? Não, então deixa sem zoom. Eu não quero, eu quero esta curva, tá? Nós temos, a partir de 27 de maio, nós vimos numa crescente e, a partir daí, temos uma ligeira aceleração da curva e que vai por mais alguns dias. Depois continua uma curva crescente de casos confirmados, continua numa curva crescente, com uma tendência mais ou menos constante. E lá no final desse período, o último dado levantado é do dia 20 de julho, se eu não me engano, eu tenho de novo uma pequena inflexão para baixo. A minha pergunta, suponha que eu seja o prefeito e não entendo nada disso e quero me apoiar no Roberto Medronho para tomar uma decisão. Roberto, olhando esse gráfico, e a curva que vem logo abaixo é a curva dos casos recuperados. A pergunta é, se eu tenho uma quantidade de leitos restrita, essas pessoas estão se recuperando aonde? Se eu tenho um acompanhamento diário dos isolamentos domésticos, é evidente que você tem o conhecimento que eu não tenho, e por isso é que eu pergunto.
Alguém que fica em tratamento clínico, seja no hospital, porque é um caso mais grave, hospitalizado, né? Ou fica em isolamento doméstico, qual é o tempo de maturação ou de eliminação ou de aquisição de anticorpos, de tal modo que eu tenha, com a mesma velocidade de crescimento, né, dos casos confirmados, eu tenho uma curva que lá na frente muito provavelmente vai dizer que instantaneamente confirmou o caso, está recuperado imediatamente. As defasagens de tempo. Ajuda a comissão a interpretar qual é a possibilidade, se eu tenho, e eu conheço a planta instalada de leitos clínicos privados e do SUS, de leitos UTI privados e do SUS, mas qual é a coerência, não estou dizendo que seja incoerente, na sua visão, de eu ter uma curva de casos recuperados que lá na frente provavelmente vai coincidir com a outra. A nossa capacidade de isolamento doméstico, de monitoração, de testagem e acompanhamento, permite, à luz do seu conhecimento de outros casos, que essas curvas andem da maneira que ela está agindo, e a outra lá de baixo, que se eu não me engano são os isolamentos domésticos, você percebe que em Niterói, o isolamento doméstico, que é a curva vermelhinha, tá? De cima para baixo é a terceira. A superior é casos confirmados, o azul mais clarinho são casos recuperados, e nós temos uma curva cada vez menor de pessoas que estão em isolamento doméstico. Em outras palavras, de que maneira eu explico a maneira pela qual eu estou tendo cada vez menos pessoas isoladas domesticamente para se curar, já que o Covid foi confirmado nelas? De que maneira cada vez eu tenho menos pessoas e de que maneira eu me asseguro feliz que eu tenho uma recuperação da doença nas pessoas no mesmo ritmo dos casos confirmados que aparecem? Me ajuda a ampliar a minha sensibilidade para olhar essa curva e ficar feliz e ficar contente. Vai lá, Roberto. Bom, em primeiro lugar, o que nós estamos vendo aí, pelo que você me mostrou, são os casos... deixa a curva. Vou deixar a curva, eu agradeço. Oi. Dá para deixar a curva, só para... Botelho, o professor Roberto está pedindo para manter a curva. Obrigado. Obrigado, Botelho. Então a gente vê, pelo que eu estou vendo aí, a curva que você mostrou anteriormente são os casos acumulados ao longo do tempo, não é isso? E ele é por data... Botelho, por gentileza, mantenha aquela curva anterior, Botelho. Pessoal do áudio, eu estou tendo o áudio do gabinete, porque aparentemente o Botelho... Essa aí. Não é anterior, Botelho. É evidente que o Roberto já percebeu que a gente não tem estrutura nem da Globo News, nem do Congresso Nacional, né? Mas a gente vai melhorar. Botelho, é a curva anterior, Botelho. Enquanto ele coloca lá, eu queria perguntar, que é a dúvida que eu tive, Paulo, essa curva de recuperados. Com os dados diários. São os dados diários. Acumulados, não é? Não, acumulados, claro. Acumulados. O que acontece é o seguinte, que dados acumulados? São os dados de confirmação, casos confirmados, casos recuperados. E óbitos que são crescentes. Na medida que o isolamento doméstico diminui, essa curva é uma curva que tende a zero. Na medida em que ninguém mais morrer, os óbitos tendem a zero. O que não significa que deixarão de existir as curvas crescentes diárias, dados coletados diariamente, conforme o doutor Paulo Velasco nos informou, e são fornecidos diariamente pela Prefeitura. É evidente que, desses dados fornecidos diariamente pela Prefeitura, nós tiramos um outro dado, que são os casos ativos. A diferença entre os confirmados menos os recuperados.
Mas o que eu queria sentir é, ao olhar essa curva, a partir da sua percepção e da sua sensibilidade, de que maneira eu me tranquilizo ao saber que eu estou com uma velocidade de recuperação tão alta quanto a de novos casos confirmados, já que eu não atingi o platô ainda. Em primeiro lugar, ela é uma doença, felizmente, né, uma taxa de letalidade, se nós formos considerar o total de infectados, em torno de 1% ou menos. Claro que nós temos várias letalidades. No mundo está em torno de 5%, né? Mas são casos que não computam todos os casos notificados, todos os casos que ocorrem, porque esses casos são apenas os notificados. Isso que nós estamos vendo aí para Niterói, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é a ponta de um iceberg. O número de infectados é muito maior do que o que está na tela. Então, isso por um lado, é uma realidade. O segundo, como é que é feito essa curva dos recuperados? Idealmente, se nós pudéssemos ter serviços de saúde para acompanhar cada caso até o destino final, seria o ideal. Mas isso não ocorre também em nenhum lugar do mundo. Então, como é que é feito? O paciente que não internou em nenhum momento, não foi ao óbito, tá? Considera-se que ele está recuperado ao fim de 14 dias. 2 semanas, certo. Isso é o default para todos. Por isso que, como a maioria dos pacientes não são nem internados, nem vão ao óbito, você tem esse paralelismo entre essas curvas, porque é quase que automaticamente feita, né, mudando o paciente de caixinha. 14 dias, eu não identifiquei ele como internado e nem identifiquei ele como óbito, ele pula para a caixinha de recuperados, tá certo? Então esse é o procedimento que é feito no Brasil inteiro, tá? E aí com essas informações a gente faz os cálculos do R, as estimativas e tudo mais. Então, por conta desse processo de a maioria dos casos recuperarem-se, a magnitude e o shape, né, e o detalhe da curva é muito semelhante mesmo. Isso em qualquer município, em qualquer estado, tá? Não sei se eu consegui... não, conseguiu. O Paulo Velasco quer fazer uma pergunta. Claro. E antes da gente passar ao próximo tópico, passar aqui para o Paulo Velasco. Edanho, deixa eu só passar para você. Durante 15 dias, eu fui apanhando os dados para poder ver. Então, no dia 15 de julho, o acumulado tinha confirmado 7.557. Recuperado, 6.953. Isso é só um dado para eu passar para você. Uhum. Então, nós tínhamos 1.000 e pouco dessa diferença, em torno de 1.000 e poucas pessoas que estavam com a doença ativa, né? E, obviamente, ocorrendo casos todo dia, como está ocorrendo. Então, essa variação, essa diferença, ela, obviamente, a tendência é, em algum momento, né, todos os casos que ocorreram serem recuperados. Ela vai tender a se juntar, né, porque os casos vão deixar de ocorrer, ela atinge o platô, né, então o acumulado passa a ser constante, né, essa curva vai tender a atingir um platô e a curva de baixo, que é de recuperados, vai se juntar a essa curva num único platô. Ou seja, a epidemia acabou, não está tendo mais nenhum caso. Com este acumulado. Não, está começando a ficar claro. Vamos tentar evoluir. É evidente que os dados diários servem para a gente compor e qualitativamente todo mundo entende a razão de ser de eu ter monitoração diária de casos confirmados, recuperados, os leitos UTI que deixaram de ser publicizados pela prefeitura, era um dado relevante porque durante um determinado tempo, e você acompanhou no Brasil inteiro e no mundo as dificuldades para aquisição de
respiradores, os leitos considerados de UTI, aqueles que atendem os casos mais graves de infecção pelo Covid, pela doença Covid com vírus 19, esses dados durante muito tempo deixaram de ser disponibilizados, o que dificultava, nós sabemos, a nossa capacidade de tratar as pessoas em estado grave. Mas se você olhar, por exemplo, uma das coisas que eu te mandei, e aí eu vou pedir ao Botelho, desculpe, Botelho, pela minha impaciência, mas é que eu estou de olho no tempo do doutor Medronho. Tem um gráfico aí, bandeira do dia 5 de junho de 2020. Aí é um gráfico da bandeira, é aquela planilha vertical que tem, não, isso é média móvel semanal de óbitos. Está escrito lá em cima, bandeira do dia 5 de junho de 2020. O próprio papel que está na minha mão está muito difícil de ler, mas eu tenho a ideia que eu queria passar para você, que aconteceram nas 2 primeiras semanas. Botelho, está me ouvindo? Botelho, é uma planilha, não é uma curva, é uma planilha. Essa que dia é? Não, essa é a sequência de bandeiras de várias semanas consecutivas. Eu gostaria de ter a bandeira, mas fica com essa mesmo. Fica com essa mesmo. Eu vou tentar me comunicar com o Paulo Velasco aqui no plenário e com o professor. Se você olhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados de 7 semanas. São as bandeiras que são computadas na sexta-feira com os dados fornecidos e feito o cálculo. Nas 2 primeiras semanas, os dados apareceram com erros de cálculo. Significa que se nós tivéssemos os dados diários dos 6 últimos indicadores, nós poderíamos, inclusive, saber a relevância ou não do erro cometido. Mantenha o gráfico, por favor, Botelho, a planilha. Não, era anterior mesmo, já estava. Algum problema, Roberto, desculpe aqui, mas o gabinete é lá em cima, o plenário aqui embaixo. E pior disso é que casa de ferreiro espeta de pau, né? Você tem um profissional de telecomunicações que não consegue articular a comunicação aqui. Sem problema, isso é... Mas olha só, qual é o nosso problema, Paulo, que não nos impede de acompanhar os 6 primeiros indicadores, mas nos impede de acompanhar e auditar os 6 últimos indicadores. Vamos lá. No segundo grupo de indicadores que se referem, e o ideal é que a planilha estivesse aqui, Botelho, para que a gente não estivesse falando para as paredes. Porque o doutor Fernando está vendo, Roberto está vendo, mas o povo não. Eu, às vezes, acho que eu sou um péssimo assessor dos meus companheiros assessores. Eu explico tudo mal e peço tudo mal. Mas vamos lá. Os 6 últimos indicadores, esse daí, por favor, mantém esse na tela. Nós temos aí semana 5/6, mais 7, 12/6, mais 7, 19/6, mais 7, 26/6, 3 de julho, 10 de julho e 17 de julho. Tá? Muito bem.
nas 2 primeiras semanas, nós temos o valor calculado e o valor oficialmente informado. Eles não são, Roberto, suficientes para influenciar na definição da bandeira, que nesse caso aí é laranja. Não foi suficiente. Mas tem um erro de cálculo que é impossível o acompanhamento do erro de cálculo, porque, ao contrário dos indicadores, dos 6 primeiros indicadores, que é o avanço da doença na cidade, os outros indicadores indicam a planta instalada. E a planta instalada, os 2 primeiros indicadores, leitos SUS, leitos clínicos do SUS, por 100 mil habitantes. É o 7º indicador. Então, esse é um leito sob controle e governabilidade do governo, do poder público municipal. Ok? O 8º indicador são número de leitos UTI do SUS. Certo? Que é também um dado sob controle do poder público municipal. E, a menos que nós façamos inspeções nos hospitais diariamente, em princípio, nós estamos recebendo dados que são fáceis de serem acompanhados pelo próprio poder público municipal, porque ele tem o controle da rede. Niterói não só tem o controle da rede, como é o gestor pleno da Metropolitana 2. O problema começa a acontecer com os 4 últimos indicadores, 9, 10, 11 e 12. Porque esses 4 últimos indicadores definem a quantidade de pacientes por leito clínico público, a quantidade de pacientes, e no período de uma semana, e a quantidade de pacientes em leito UTI SUS, a quantidade de pacientes em leitos clínicos e de UTI, tanto do setor privado quanto do setor público, e as informações que nós dependemos do setor privado não estão sob governabilidade total do governo municipal e tampouco da Câmara de Vereadores, porque eles são fornecidos, e é razoável que seja assim, e aí se tem problema na nossa comunicação, é um problema nosso, não é do outro lado, pelo Sindicato dos Hospitais do Leste Fluminense. Esse sindicato que reúne, no caso aqui de Niterói, o Hospital das Clínicas de Caraí, Complexo Hospitalar de Niterói, o Niterói DOR, que fica ali em Santa Rosa, perto do Salesiano, Santa Marta. Esses dados, é razoável que seja assim, porque eles têm facilidade, mas são dados que são fornecidos. E aí, se nós olharmos as 2 primeiras colunas correspondentes às 2 semanas, nós não conseguimos descobrir. E ao ter um erro, Roberto, eu quero que você me ajude a me tranquilizar enquanto companheiro que estuda isso. Na hora que eu encontro um erro desse tipo, eu tenho a tendência de começar a desconfiar da tabela inteira. Porque, independentemente dos valores e dos pesos atribuídos, como é que isso é feito? Faz-se o cálculo das frações. Dependendo do valor encontrado na fração, você verifica a faixa que está. Se é alerta 1, alerta 2, laranja, vermelho e roxo. E aí você, para cada um desses indicadores, você tem um peso. Se caiu em amarelo, lá em cima, na primeira semana, 5/6, se caiu em amarelo, amarelo tem valor 1, tudo que é amarelo clarinho é valor 0. Então lá no final vai dar 0 no cômputo final. Tudo que é amarelo mais firme, que é nível 2, tem peso de meio. Então eu vou multiplicar o meio pelo peso que aquilo tem e assim por diante, por cada indicador. Se eu em algum momento encontrar um valor diferente disso daí, eu não sei onde está o erro. Você vê que no caso aqui, o calculado na primeira semana
Você consegue chegar aqui, ó? 10 e alguma coisa. 10,88. E o oficial é diferente. Só que se você fizer as contas, você percebe, Roberto? Se você fizer as contas, você vai ver que eu estou confiando, sem auditagem, nesses dados da semana, entendeu? Se eu fizer a conta, uma coisa é certa, o valor não é esse que foi publicado oficialmente no Diário Oficial. Assim como na segunda semana, eu tenho uma diferença no cômputo final, está vendo aí? Não, a segunda está dando 10,25 nos dois, não é? Ah, não, 10,25 os dois, não, eu não tenho, é só na primeira então. Mas aí, eu gostaria que você fosse, fica esse gráfico aí, eu gostaria que você olhasse nos 4 últimos indicadores na semana de 26, nos 4 últimos indicadores na semana de 26 de junho. Sim. Se você comparar a série histórica de leitos UTI SUS, você vai ver 5 de junho, leitos UTI SUS por 100 mil habitantes. 109 em 12 de 6, 113 em 19 do 6, 113 em 26 do 6 e assim por diante até o final da série, concorda? Sim. O que pressupõe que ao longo dessas semanas nós tínhamos 113 leitos UTI. Por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. Sabe qual é o estranho? Só o Hospital Oceânico tem 140. O Carlos Tortelli deve ter mais de 20. É evidente que se eu colocasse esse número aqui maior, de acordo com os dados oficiais, tá? Eu encontraria modificações para melhor ou para pior no indicador. Mas você percebe isso, né? Mas o que está aí é o número de leitos SUS por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. Isso. Só no Hospital Oceânico tem 140 leitos de declaração oficial. Sim. Se eles são UTI ou tem lá leito clínico, porque é razoável que eles possam ter, mas é um dado que se a gente tivesse diariamente, facilitaria. Mas não são esses que eu quero que você olhe. Eu gostaria que você olhasse os dados de pacientes de leitos privados e pacientes de leitos UTI privados. Olha a série. Eu vou pegar o primeiro. No dia 5 do 6, pacientes dia em leitos privados, 120. Na semana seguinte, 120. Na semana seguinte, 97. Claro, pode diminuir. Na semana de 26 do 6, pulou para 2.863. É evidente que isso tem um erro. Esse erro interfere, por bem ou por mal, na credibilidade do indicador? Eu não posso auditar porque eu não tenho valores diários. Mas você percebe? Na semana seguinte, cai de 2.863 para 75. Depois de 86. E algum problema mesmo? Porque claro. Nos outros, aumenta exatamente na semana de 26 do 6. Mas esse número está errado, com certeza. Sim, é um erro de manipulação de dado. O problema é que, quando o erro acontece, e eu não tenho a transparência diária, a mesma reclamação que a gente faz no plano federal. É evidente que a complexidade, por mais que existam técnicos competentes, e a gestão Mandetta mostrou isso muito bem, na administração do Ministério, independente de todos os problemas do governo Bolsonaro, o ministro Mandetta conseguiu ter uma equipe que transmitia com transparência, tranquilidade, os dados para a gente. Se eu não tenho esses dados com transparência, e se eu verifico a impossibilidade de eu ter, para leitos privados, o crescimento de 97 para 2.863, depois cair 75, assim como lá embaixo, eu vinha com leitos UTI privados. A série começa com 125, 109, 3.724. É evidente que esse dado está errado e foi feito
pegando referências na planilha equivocadas, mas que não alteraram o resultado final. O resultado final continua sendo o mesmo, inclusive na definição da bandeira, mas tira a credibilidade em relação a isso. Eu vou mandar depois para o professor Roberto Medronho o teor de um ofício que nós encaminhamos ao Ministério Público para que nos ajudasse, já que o governo não quer disponibilizar os dados diários dos 12 indicadores. Nós queremos, como o Paulo Velasco já falou, nós queremos os dados diários dos indicadores de expansão da doença. Mas nós queremos, por mais trabalho que possa dar, nós queremos os dados diários que possibilitam o acompanhamento e a monitoração desses dados. Por que isso é relevante? E é evidente que essa reunião não vai dar cabo dessa dúvida, e nós, por isso, vamos mandar para você, e quando você tiver um tempinho entre as aulas que você dá, a coordenação da faculdade, as entrevistas daqui e da acolá, você dá uma olhada nas contradições. Porque, por exemplo, tem um outro dado, que é a última planilha que eu mandei para ele, Paulo Velasco, e depois a gente vai distribuir para a gente discutir entre nós. Na última planilha, eu tenho coerência entre o número de leitos sob o controle da rede pública. Os 113 que nós temos, leito clínico do SUS, leito UTI do SUS. Mas tem uma contradição entre a quantidade de pessoas que estão hospitalizadas, e se eu tenho um leito ocupado no SUS, isso é uma parcela daqueles que estão em leitos hospitalares, somado com a quantidade de pessoas naquele dia que estão em leitos privados, clínicos, me daria o total de pessoas hospitalizadas. Eu não consigo bater a coerência entre esses dados. Mas essa pergunta não é para você responder, porque, na realidade, eu sei que quem teria que responder era o governo. Por isso é que, no início da nossa reunião, Paulo Velasco, eu perguntei qual era o papel. O papel do comitê é receber os dados que o governo disponibiliza, ele que tem o controle da rede, e, à luz desses dados, fazer as contas e dar suporte à decisão do prefeito. Estou correto? Porque essas contas, inclusive, não são nem feitas por nós. As contas são feitas pela própria secretaria através da planilha Excel que você mostrou. Ok. Mas você percebeu... Mas realmente tem na de 23 do 6 tem realmente problema. E aí eu queria que você entendesse a razão pela qual nós pedimos a sua ajuda para a melhor compreensão da relação que o Comitê Científico tem com o governo e a eventual relação que nós temos que ter com vocês ou com o grupo que nós estamos pretendendo, com estagiários, etc., nos ajudar nesse acompanhamento. Paulo Velasco, tem alguma pergunta a fazer? Rodrigo Fará, que está no ambiente da Câmara, se tiver, avisa aqui a gente, tá ok? Eu gostaria agora de aproveitar a sua presença para irmos para a interpretação do gráfico da média móvel semanal de casos confirmados. Botelho, coloca a curva, essa está mais fácil de ver, que é média móvel semanal de casos confirmados. Isso daí. Dá para você, Botelho, um pequeno zoom para quem está em casa poder verificar? Vê se você consegue, Botelho. É Botelho que controla o zoom, né? Dá um pequeno zoom, porque o Roberto tem isso lá com ele, mas é bom a gente dialogar aqui com ele na tela. Está dando para ver? Aqui, fica com esse daqui do papel, porque eu olho aqui. O que a gente percebe? E aí é uma análise que a Comissão de Saúde, Paulo, nós vamos ter que fazer entre nós com calma, porque a pandemia tem dificultado muito as nossas reuniões para discutir assunto que não seja discussão em plenário. Plenário, o pau quebra aqui e a gente, às vezes, nem tem tempo de, com tranquilidade, discutir os temas. Esse é o gráfico da média móvel dos casos confirmados na cidade. É evidente que se nós olharmos até a semana que envolve em torno do 1º de junho,
nós temos um pico de novos casos confirmados, tem uma diminuição nas semanas seguintes e volta a crescer a partir da semana em torno do dia 22 de junho. Dá para perceber isso, né? Nós vamos ter que fazer entre nós, Paulo, o problema é que nós vamos ter que fazer entre nós uma relação, e eu não sei se essa tarefa é feita com vocês, no âmbito das reuniões do comitê consultivo, com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, nós vamos ter que fazer a relação entre a variação dos casos confirmados e as medidas de flexibilização adotadas ao longo do tempo. Porque qual é a interpretação que nós podemos ter para um pico em torno do 1º de junho, conforme está mostrando aí nas barras azuis, né? Decresce ao longo das semanas seguintes, volta a crescer um pouco antes de 22 de junho, cresce continuamente, e algumas medidas de flexibilização foram adotadas nesse período de julho, tá, Roberto? Cresce até o entorno do dia... Aqui é o quê? Não, aqui no final. No final. Depois de 19, 6 mais 7, 13, é isso? De 13 a 20 de julho, contraditoriamente, por isso é que a gente precisa se reunir e com calma estudar, apesar de medidas de flexibilização estarem sendo adotadas, ou o Paulo Eduardo errou nas contas, ou o que a curva nos mostra, e a gente vai ter que verificar com a ampliação da flexibilização, o que a curva nos mostra é porque obra de Deus, do Divino Espírito Santo, das medidas governamentais, que são importantes, o uso de máscara está sendo monitorado em Niterói, várias restrições ao funcionamento dos órgãos estão acontecendo, mas agride você, à luz de um ambiente de flexibilização, que pode até levar a discussões sobre volta às escolas, não agride você, assim como agride a mim desconfiar que a minha curva está errada, eu estou tendo esse decréscimo a partir da semana que fica entre 13 de julho e 20 de julho. Queria uma análise sua, na medida do possível. Isso pode requerer até mais tempo. Paulo, provavelmente esse gráfico deve ser por casos, por data de notificação. Então, tem dois eventos aí. Todo o dado por data de notificação, ele sempre tem um delay muito grande. A gente até mensurou no estado do Rio de Janeiro em termos de 14 dias. Então, provavelmente, essa queda a partir do dia 13 e 14 deve ser porque os dados ainda não entraram no sistema. Se você ver um pouco mais adiante, você vai ver que provavelmente pode até cair, pode até estar caindo, mas vai cair mais lentamente, não essa queda abrupta. E essa elevação também, dessa última elevação antes dessa queda brusca, a queda brusca eu posso dizer para você que muito provavelmente é o retardo da notificação chegando ao sistema, né? Talvez pudéssemos fazer um gráfico desse de notificação a cada semana, ao longo do tempo, você vai perceber que sempre nos últimos dias daquela semana ele despenca, porque não tem a agilidade necessária, qualquer sistema, município, estado, federal, muito menos ainda, de o caso em tempo real ele entrar no sistema, entendeu? Então nós temos, por exemplo, tem um delay da notificação, tem um delay do resultado do exame, tem um delay de informação que não chega, demora, porque o nível local não encaminhou os dados para a Secretaria Municipal de Saúde, por isso que sempre, se você fizer isso daqui a uma semana, você vai ver esse período do dia 13 a 20 de julho mais cheio, vamos chamar assim, e na última semana, uma queda. Então, essa queda aí eu diria que é um artefato, não é devido ao controle, sim, a como os dados entram no sistema. E essa elevação é uma hipótese, né, que o processo de flexibilização tende a elevar o número de casos, né,
Mas eu ficaria com uma outra hipótese, que é a da testagem. Porque com a testagem, o que Niterói fez? Ele tem a desvantagem de ter um número proporcionalmente maior do que outros municípios, mas ganha a vantagem de ter a menor taxa de letalidade entre todos os municípios do Rio. Que Niterói está em torno de 3,5%, né? E no Rio de Janeiro está em 12%, no município do Rio. No estado está em 9 ponto alguma coisa. Né? Então é um contrabalanço, entendeu? Você testando, você e notificando esses casos, você aumenta o número de casos, mas tem como efeito uma redução da letalidade, mas isso por mera questão, você que é engenheiro sabe melhor do que eu, por uma mera questão do numerador e do denominador serem mensurados de forma totalmente diferente de um município por outro, e aí perde muito o poder de comparabilidade. Né? Então, eu acredito que essa elevação pode ter algum impacto no número de casos por conta do processo de flexibilização, mas eu acho que é fundamentalmente por conta da testagem. Porque, inclusive, nós temos avaliado, aí, nós na UFRJ, a gente tem feito junto com a COP, a Faculdade de Medicina e a COP, temos feito o cálculo do R, né, que é aquela taxa de contágio, e ele vem ao longo do tempo, mesmo com a flexibilização, ele vem diminuindo. A de hoje, a de calculado ontem, eu vou lhe dizer, está em 1,37. E na nossa nota, estava em 1,40, né? E ele reduziu da última semana para cá em 1,37. Então, assim, o que eu percebo é que, a despeito de termos medidas de flexibilização no município de Niterói, isso não impactou na taxa de contágio. Tá? Ele não impactou, não está tendo um número de casos que seria o esperado em qualquer processo de flexibilização. Até quando isso vai ser, Paulo, sinceramente, a gente não sabe. A gente tem visto em outros países em que abriu, né, com todo cuidado, todo rigor, e de repente começa a aumentar o número de casos. Enfim, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né, no Brasil inteiro. E ainda mais sem uma coordenação central, sem um presidente falando as coisas horrorosas que ele tem falado, uma falta, inclusive, de empatia grande pelas pessoas que estão sofrendo. Então, isso tem complicado muito no país o controle da pandemia. Né? Então, assim, até o momento, eu posso lhe dizer que também, mesmo lugares, por outro lado, mesmo lugares que estão abrindo de uma forma, digamos assim, inconsequente, ou nada científica, como o município do Rio, estranhamente, também não impactou. Eu, pessoalmente, esperava que o número de casos no Rio de Janeiro fosse muito maior. A gente viu lá os inocentes do Leblon, né? Aquela coisa horrorosa, todo mundo amontoado embaixo do Leblon, bebendo cerveja, conversando, todo mundo sem máscara. Então, isso é um mistério. Assim, que nós estamos buscando vários fatores, reação cruzada com outros coronavírus, já que outros coronavírus circulam, o teste, erro no teste, porque o teste rápido, ele tem uma sensibilidade e especificidade baixa, então o número de pessoas que foram infectadas é maior do que os testes estão vendo, o número de casos não está estressando o sistema de saúde. Há uma hipótese, que é o amigo Carvalho, que é um grande virologista, meu colega de turma, uma pessoa muito importante, que está avaliando o vírus, que eu acho que é pouco provável, mas é necessário investigar, o vírus ele reduziu sua virulência, acho pouco provável no período de tempo que a gente está vivendo. Então, isso realmente, hoje eu diria que é o grande mistério, entendeu? Deixa eu só acrescentar, para ver se você me ajuda, e ajuda a mim, o Paulo Velasco e os demais vereadores da comissão a compreender melhor, dúvidas que ainda persistem. O caso do óbito, nós sabemos que notificação de óbito é obrigatória, é compulsória, é feita no cartório e por aí vai. Os dados de óbitos computados na cidade é de residente da cidade. Eu posso ter uma pessoa que morreu aqui, mas vai ser computado numa outra cidade. Agora,
As confirmações, eu continuo com dúvida, pelo seguinte, Roberto. A Prefeitura anunciou, o último dado anunciado, se a minha memória não está me traindo, que foram realizados, Paulo Velasco, vê se você lembra, 49 mil testes em Niterói. Essa é a grandeza da quantidade de testes feitos em Niterói. O que significa caminhar, nós temos 512, 520 mil habitantes, significa você caminhar para ter 10% da população testada. O valor dessa testagem para conclusões de natureza, mesmo que com um empirismo, conclusões de natureza científica, só vale se o teste não for teste rápido. Porque a probabilidade de você ter falso negativo em teste rápido, vocês todos estão cansados de repetir para a gente, nas redes, nas conferências, nas entrevistas, que ele não tem valor. Né? Ele não tem valor para garantir que você fique tranquilo para fazer o que bem entender da vida. 49 mil testes em Niterói. Eles não teriam a capacidade de, diariamente, considerando que os 49 mil não foram feitos de uma tacada só. Teve problema de aquisição, de insumos e uma série de coisas. Mas, para que nós saibamos, sabendo que o controle de casos confirmados na cidade é nosso, não é do Espírito Santo nem de ninguém, é nosso. A partir das pessoas que se dirigem às unidades de saúde, nós temos um protocolo em que as pessoas podem fazer autoatendimento, que tem um formulário que elas se comprometem, tem na plataforma da prefeitura, o autoatendimento é evidente que se todo mundo tivesse internet, inclusive nas camadas mais vulneráveis da população, esse autoatendimento seria mais democrático, pulverizado e daria um dado maior. Eu estou supondo que o autoatendimento, para quem tem sintomas iniciais, seja considerado por quem tem informação, quem tem acesso à internet, quem pode se dirigir à plataforma da prefeitura. A minha dúvida é a seguinte, eu sei as dificuldades para a obtenção dos indicadores, da parte final dos indicadores, mas eu não consigo, se eu estiver fazendo o teste, que a ciência diz que é o que é significativo para fazer, se a defasagem para a obtenção dos resultados desses testes, os não rápidos, aqueles PCR que vocês chamam, então, se esses testes, a defasagem entre fazer o teste e obter o resultado, se eles se distribuem probabilisticamente, estatisticamente, ao longo do tempo, é evidente que eu teria uma precisão nos casos confirmados. Agora, está certo em afirmar que eu teria precisão maior se os testes fossem todos não testes rápidos? Está correto falar isso? Ou pensar isso? Sim, porque o teste de PCR, aquele do Cotonete, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade maior do que os testes rápidos até então no mercado. Há uma grande diferença nos testes rápidos no mercado. Alguns testes de sensibilidade e especificidade muito boa e outros, né, absolutamente não recomendados. No caso do PCR, nós temos vários problemas, que é a técnica de coleta, depois o transporte e depois a execução lá no local próprio. Se ele não foi coletado durante o período de eliminação viral do paciente infectado, ele vai dar falso negativo. Falso positivo ele não dá, mas ele pode dar um falso negativo também. Então depende do momento de coleta. A mesma coisa o teste serológico, o teste rápido. Se você está doente, com sintomas, e fizer o teste rápido, vai dar negativo, mas você está com Covid. Então depende do momento em que você faz o teste, né? Depende da qualidade do teste, sim, e depende do momento que você faz o teste. Agora, o que quando você mostrou aí esse dado, ele muito provavelmente é por data de confirmação. Eu tenho aqui o dado, eu tive a curiosidade, peguei a última base de dados. Se eu puder aqui compartilhar, será que eu posso compartilhar? Pode. Me permite aí? Deixa eu perguntar aos meus companheiros aqui.
O Roberto pode compartilhar uma base de dados dele para botar na tela? Qual é o aplicativo que ele está usando? Qual é esse daqui? É o Meet? É o Google Meet, é. É. Ele vai ter que me deixar, ele vai ter que me dar permissão, provavelmente. Botelho, você tira... Aí, eu vou ver se eu consigo aqui. Vou conseguir sim. Tem uma opção de share, né? Screen share, alguma coisa parecida. Vê se você já está vendo aí. Beleza, você está melhor do que eu, Roberto. Nada, de tanta entrevista que você dá, já está tá dominando tudo. Mas vamos lá. Olha, você vê que nós temos... Essa aqui é o que é? É a data do início dos sintomas. Então, nesse caso, mesmo que eu entrei um mês depois com o dado, se eu entrei com um mês depois, a data em que o doente adoeceu é essa que está aqui. Tá? Então, a gente vê que há um aumento ao longo do tempo e um decréscimo. Esse decréscimo, também em todos os lugares, ele é menos veloz do que a subida. A subida é muito mais rápida e o decréscimo tende a ser um pouco mais veloz. Mas a gente pode ver, e sempre aqui, você vê aqui no último, mesmo com data do início dos sintomas, onde eu estou passando aqui o cursor, a velocidade até sempre é maior, sempre cai mais rápido, porque os casos ainda não entraram, ainda não foram digitados aqui no sistema. Então, o que nós estamos vendo em Niterói é realmente, já tivemos o pico, né, no mês de maio, e agora ele vem caindo significativamente, sustentadamente ao longo do tempo, né? Entendi. Então, esse gráfico é de Niterói, né, Roberto? Esse é só Niterói, Sim. Depois eu vou pedir para a gente trocar, para a gente ter aqui na comissão. Mandar. Aqui é a mesma coisa, só que um pouco mais agrupado, para a gente não ficar aqueles ruídos todos. Então, ou seja, que ele sobe rápido e vem tendendo a cair. Você vê que há um desvio da curva para a direita, porque isso em todos os lugares a queda é um pouco mais lenta do que a subida. A subida é muito mais rápida. Esse é o mesmo gráfico, só que agora um pouco mais acumulado para não ficar aquele cheio de ruidinho nos casos de data de notificação. E sempre aqui nos últimos, está vendo aqui, ó? Sempre no último, a queda é igual àquela que você me mostrou por data de notificação. Sim. Tá? O desvio padrão, 25 alguma coisa, eu não consegui ler o... Desculpa, eu compartilho de novo, peraí. Tá. Não, o último dado é de 20 de julho, de ontem. Ok. Tá? Deixa eu verificar. Rodrigo Fará ou Paulo Velasco, tem alguma pergunta nesse ponto? Então eu vou passar, eu estou aqui de olho para que você jamais negue um outro encontro, eu estou de olho no seu horário. Você vai sair de casa para esse encontro? Não, né? É a partir de... tá bom. Então eu vou pedir, Botelho, compartilha aí na tela agora a média móvel semanal de óbitos. Nessa semana que passou, se eu não me engano, Tinoco, nós tivemos quantos óbitos? Totalizou, tem uma variação de 60, né? Do mês, tá ok. Amplia um pouquinho aí, semana, média móvel de... Aqui, ótimo. Bom, a média móvel semanal, porque na realidade você verifica os casos confirmados diariamente e para descoberta os casos de óbitos diariamente, tá? E aí o que você faz em cima disso? Você pega do dia D, vai uma semana atrás, verifica qual foi a variação e divide por 7. E no final, para você considerar eu vou acabar entendendo disso, mas para considerar as 2 semanas de incubação, você compara a média naquele dia, eu coloquei aí na planilha, e compara com 14 dias atrás, 2 semanas atrás. Pois bem, esse gráfico, ao contrário do anterior de casos confirmados, Roberto, esse gráfico mostra
Se isso é bom ou se isso é ruim, o ideal é que não morresse ninguém. Mas isso mostra uma certa indefinição do que vai acontecer ao longo do tempo com a pandemia em Niterói. Porque, independente dos sobe e desce na curva de média móvel semanal de óbitos, o que a gente verifica é que hoje nós não podemos falar, nós podemos falar que até temos leitos para cuidar de quem precisar. Mas nós não podemos falar que nós temos uma diminuição, as mortes são poucas, uma diminuição das mortes no horizonte. Se não vejamos, para quem está em casa, não sei se assiste, as barras azuis são os óbitos diários. E a curva de média móvel semanal é o cálculo na semana e depois a comparação com 2 semanas atrás. A média móvel semanal foi, nessa última semana, 3,14 óbitos, Roberto. Uhum. E, coincidentemente, há 2 semanas atrás, também nós tivemos 3,14 óbitos. O que mostra aí embaixo, nessa barrinha preta, que a variação do número de óbitos em 2 semanas foi 0. Isto é, subiu e desceu, mas há 2 semanas atrás eu tinha a mesma média de 3,14 óbitos. Eu queria que você nos ajudasse a interpretar, por uma posterior discussão entre nós, qual é o horizonte que você vê à luz desse gráfico. E olha que óbito, para mim, tá, leigo, ele é muito mais suscetível a desvios por conta de, menos, aliás, suscetível a desvios por conta da notificação compulsória em cartório. Eu não sei como é que é a relação do governo ou da Secretaria de Estado com os cartórios, porque uma coisa é você, cidadão familiar, ter que comunicar o óbito de alguém, ou o hospital fazer quando o óbito ocorre em unidade hospitalar. Em casa é a família. Eu não sei como é que está essa comunicação, mas esta curva de óbitos, comparada com a anterior de casos confirmados, ela nos mostra um retrato. O nosso companheiro, o deputado Flávio Serafim, está pedindo para entrar na sala. Já foi autorizado. Tudo bem, Flávio? Nós estamos aqui. Temos que aproveitar o Roberto no máximo mais 20 minutinhos, porque o Roberto tem uma reunião a seguir. Tudo bem, Flávio? Está me ouvindo, Flávio? Oi, Flávio. Tá me ouvindo? Tudo bem, boa tarde, vereador Paulo Eduardo Gomes, boa tarde, professor Medronho, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado. Ô, Flávio, nós estamos aqui pedindo a ajuda do Roberto para interpretar essa curva de média móvel semanal de óbitos em Niterói, que em relação a 2 semanas atrás não variou absolutamente nada, porque lá atrás, há 2 semanas, nós tínhamos 3,14 óbitos, e nesta semana que nós encerramos no último levantamento, continuamos com uma média móvel semanal de 3,14, o que significa que com altos e baixos, a média de óbitos em Niterói se mantém nesse nível. E eu estou pedindo ao Roberto uma ajuda dele, à luz da experiência dele, para interpretar essa curva móvel semanal de óbitos na cidade de Niterói e o que a gente pode fazer de prospecção e de projeção para frente em relação ao resto da pandemia. Roberto, sua saudação aí ao nosso querido companheiro e aí dá sua opinião, por gentileza. Eu já falei com o nobre deputado. Tudo bem, deputado Flávio? Tudo bem? Bom, o que é mostrado, a média móvel é isso, ele evita os ruídos como aquele que eu mostrei anteriormente. É uma forma da gente fazer com que haja uma maior estabilidade dos números, né? Exatamente por conta dessa questão da notificação. Quando você tem um paciente que vai ao óbito, o familiar tem 40, até 48 horas para registrar este óbito no cartório, né? Depois disso, o cartório tem até 15 dias para colocar no sistema. Então, também tem sempre um delay. O óbito não é igual a subnotificação. Muita gente fala em subnotificação de óbito e não é correto.
você pode dizer que é uma classificação do óbito, ou seja, o óbito pode ser Covid e a pessoa dizer que morreu de pneumonia, né? Mas não tem como, fora nas zonas conflagradas, em que as pessoas são mortas e a gente não sabe que a pessoa existiu, né, muitas vezes, os óbitos são obrigatoriamente, tem que ser, por isso que o óbito é um dado muito importante para avaliar não apenas a gravidade da epidemia, como também para dar uma ideia de como está o sistema de saúde. Se o óbito estiver sempre aumentando, né, ou a epidemia está descontrolada, isso que é o seu sistema de saúde, ou se a epidemia estiver controlada e os óbitos aumentando, há algum problema no atendimento, provavelmente, falta respirador, falta algum equipamento importante lá para poder recuperar a vida dos pacientes. E o que nós temos visto, olhando este gráfico, né, que ele está oscilando ali entre o 2 e o 3, né, já de um tempo para cá. Teve um pico, que foi exatamente em maio, que coincide com aquele pico que eu mostrei. O pico da doença foi exatamente em maio, em Niterói, e depois ele vem, a partir de junho, início de junho, ele vem oscilando ali entre 3 e 4, dentro da faixa de 3 e 4. Né? Então, isso mostra, para mim, né, mostra que tem a não redução mostra que o número de casos ocorrendo, e obviamente quando ocorre casos, sempre vai ter um ou outro que infelizmente evolui para óbito, mas a não elevação significa que pelo menos o sistema está absorvendo adequadamente os pacientes graves e alguns, mesmo com toda a tecnologia, né, senão a gente viria pouco óbito, né, na França, nos Estados Unidos, alguns a gente ainda não sabe por quê, evoluem, independente de qualquer procedimento que você faça, evolui para o óbito. Então, o que eu diria para você é que no último mês até hoje, nós temos uma estabilização do número de óbitos e que isso vai tender a reduzir se caso a epidemia continuar reduzindo, como a gente viu ali no gráfico que eu mostrei anteriormente. Mas isso não tem como prever, Paulo. Até você falou, por causa do modelo, não sei o quê, logo no início. Eu costumo sempre citar uma frase de George Box, que é um cara muito famoso, né, da área da estatística. Ele era químico, aí foi convocado para lutar na guerra contra os alemães lá no Reino Unido e virou estatístico porque ele decifrava os códigos alemães e isso é tudo feito a partir de estatísticas. E aí ele diz que todo modelo está errado, alguns podem ser úteis. Então o modelo que a própria prefeitura criou pode ser que esteja totalmente equivocado. Agora, se manteve todo esse período e o número está estavelmente reduzindo-se, pelo menos se ele é o modelo, você me perguntou isso no início, eu nem te respondi, não sei. Se é o melhor modelo, eu não sei. Aparentemente tem sido consistente com o que nós estamos rodando do R, que também no nosso caso o R de Niterói vem se reduzindo. Como eu disse, estava 1,40 na última nota técnica e que nós mensuramos ontem está em 1,37, né? Nessa última semana. A gente também faz por semana exatamente por conta desses problemas do dado diário, tem muito problema, né, de consolidação e de retardo na entrada dos dados no sistema. A gente também calcula o nosso R semanal porque ele fica mais robusto. Na verdade, sem prejuízo, Flávio, se você nessa reta final quiser fazer alguma pergunta, nós temos uma dificuldade no acompanhamento adequado. É evidente que não estão morrendo muitas pessoas em Niterói, isso é óbvio, e isso é bom. Ninguém está fazendo uma aposta no time do vírus, nós estamos fazendo aposta no time de cá. Mas sabemos que o médico, seja o médico da rede privada, seja o médico da rede pública, algum paciente veio a óbito, essa notificação é obrigatoriamente encaminhada. Eu tenho dúvidas, e nós da Comissão de Saúde, tanto aqui municipal quanto da Leste, podemos verificar quais são os procedimentos que nos permitam saber se os registros de óbito, estou falando de registro civil, se eles são feitos com uma defasagem
ninguém está pedindo tempo real, mas uma defasagem a menor possível, de tal modo que as curvas a serem levantadas reflitam aquela realidade. Por outro lado, o atestado de óbito que os hospitais e os médicos dos hospitais fornecem, ele não tem nada a ver com a obrigação formal e legal da pessoa se dirigir a um cartório e registrar. Uma confusão adicional, que eu não sei se a sua experiência pode nos ajudar a compreender melhor, é que existe uma diferença entre aquilo que a gente tem de notificação a partir dos dados dos órgãos gestores da saúde e os dados que nós verificamos no cartório. E eu não sei se essa dificuldade para vocês acompanharem e modelarem, ela também se reflete negativamente no trabalho de vocês, pesquisadores. Porque para nós, que estamos de fora, sem sabermos as razões que levam essa discrepância entre números do registro civil, outro dia na live com o Flávio, esse assunto já foi abordado também pelo Flávio, eu me lembro, na live inclusive com você, mas para mim continua sendo difícil compreender o porquê de eu ter defasagem grande entre aqueles dados que diariamente são fornecidos pela Prefeitura, de óbitos, né, que são, para mim, a partir da rede pública, e a diferença de dados que tem em relação ao registro civil, que tem, inclusive, uma plataforma que você coloca intervalo de tempo, etc., e você obtém esses dados. Como é que vocês trabalham com isto? Com muita dificuldade. A dificuldade é tanta, Paulo, que a gente lançou ontem uma nota técnica fazendo sérias críticas focamos na Covid, né, a essa questão do sistema de informação de saúde, que no Brasil é excelente, mas precisa evoluir muito para melhorar, e nós estamos cobrando isso das autoridades. Então, mas se você for mesmo com essa forma no portal, que eles recebem, o familiar tem que levar em 48 horas para registrar no cartório, porque senão ele não consegue enterrar o seu ente querido, né? Ainda assim, entrando no cartório, chega lá o papel no cartório, tem que ter lá um digitador que vai digitar e entrar no sistema. Se você vê no portal Transparência, para qualquer município, também faz isso, ó. Igual aquela de casos que a gente mostrou, que a gente conversou anteriormente. Por quê? Porque o número de óbitos está reduzindo em todos os municípios do Brasil? Não. É porque os dados mais próximos da data de hoje são os dados que ainda não estão sendo entrados no sistema. Tá? Então, o que nós precisávamos é ter um sistema mais ágil, porque a gente vai ter outras pandemias, né? Nós vamos ter outros agravos desse tipo, e quanto mais tempo real nós tivermos, é melhor para o gestor, para tomar decisões, que ele queira esconder. Que a gente viu que aconteceu isso, inclusive no nível federal, tentou esconder e acabou utilizando pela culatra, porque pelo menos a mídia, a grande mídia, resolveu fazer um consórcio e desconsiderou os dados do Ministério. Mas seria importante para o gestor tomar as decisões e para a sociedade, né, seja parlamento, seja os órgãos sindicatos, os órgãos da sociedade civil, pudesse monitorar de forma mais em tempo real o que está ocorrendo no seu município, no seu bairro. Isso seria o ideal, né? É possível fazer isso com alguma dificuldade, mas esse atraso enorme que nós temos, com certeza não eu ouso dizer, Paulo, que é por uma questão política. Acho que, na verdade, as pessoas não querem... Estou falando do Brasil, tá? Não estou fazendo nenhuma acusação à prefeitura A, B ou C. Acaba sendo por uma questão política, porque será que todos querem realmente a transparência total de tudo que ocorre? Porque até hoje, ao longo de anos e anos e anos, nós vamos melhorando o nosso sistema de informação, mas ele ainda não está o suficientemente adequado para enfrentar uma epidemia qualquer de dengue, zika, chikungunya, e agora está mostrando, no caso da pandemia de Covid, também a mesma coisa, os mesmos Não, problemas. está claro. O que eu estava conversando aqui com o Tinoco. Oi. Alguém chamou? É o Flávio Serafini, presidente.
Não, eu vou passar para você. Nós estamos conversando aqui na retaguarda, talvez a gente tenha que organizar isso depois, Flávio. É uma reunião, se possível, não só com representantes de cartórios em Niterói, para a gente poder aferir os mecanismos através dos quais os dados são coletados e disponibilizados, porque tem uma discrepância muito grande. Mas eu queria, nesses 15 minutinhos finais, Flávio, trocar ideia com você e com o Medronho acerca da cogitada volta às aulas. Eu estou apavorado com o que está acontecendo no Rio, mas aqui em Niterói existem já movimentos, em especial, e nós podemos entender por quê, enquanto educação for uma mercadoria vendida, e aí tem professor que precisa receber salário. Nós somos solidários à dificuldade, mas existe uma natural pressão por antecipação da volta às aulas. Eu queria ouvir de vocês dois, e aí, Flávio, nessa sua intervenção final, nos ajudar a compreender, à luz do que o Crivella está fazendo no Rio, à luz do que a rede escolar estadual está fazendo, para a gente tirar do Roberto o que ele pensa a respeito disso daí. Vai lá, Flávio. Obrigado por ter vindo, hein, companheiro. Boa tarde, Paulo Eduardo, vereador, presidente dessa audiência, presidente da Comissão de Saúde. Boa tarde, doutor Medronho. E boa tarde a todas e todos que estão aqui acompanhando essa importante audiência pública. Eu acho que uma das questões centrais nessa pandemia que a gente está enfrentando é que o distanciamento social continua sendo, e os protocolos de cuidado continuam sendo a principal arma contra o vírus. Não tem ainda uma arma farmacológica eficaz. Então, a população está bem informada, é fundamental para que ela possa aderir tanto ao distanciamento quanto às medidas necessárias para evitar a proliferação desse vírus. Então, o debate, o acesso à informação são sempre muito bem-vindos. Queria, Paulo, também agradecer ao professor Medronho, estendendo esse agradecimento ao todo o comitê científico aqui de Niterói, e eu tive a oportunidade de levar algumas preocupações para o doutor Medronho há 3 semanas atrás. Essas informações se refletiram numa nota técnica do comitê científico e se reverberaram em ações concretas no terminal rodoviário de Niterói, nas barcas, que tinham suspendido o controle de fluxo de entrada e saída ali no terminal, aliás, nas barcas, no terminal nunca chegou a acontecer, e a partir dessa nota técnica, entendo eu que refletiu também uma provocação nossa a partir de uma ação de fiscalização, foi retomado. E nesse momento onde São Gonçalo está assistindo a uma aceleração do número de casos, numa curva bastante discrepante da que a gente está vivenciando em Niterói, esse tipo de controle se faz ainda mais importante. Porque, de alguma forma, até aqui as curvas mais ou menos andaram parecidas, mas nesse momento as curvas parecem estar num movimento bastante discrepante. O de Niterói parece que, enfim, entra numa trajetória de estabilidade descendente, enquanto de São Gonçalo tem tido uma aceleração do número de casos, então esse controle pode ser muito importante para a gente se preservar um pouco mais nesse cenário de tantas incertezas. Mas, Paulo, na verdade, o que eu queria destacar com relação a esse gráfico, esse debate, antes de responder essa provocação que você faz, é que essa média móvel ela é muito importante para reduzir as oscilações. Um dia 1, outro dia 6, né? O outro dia 4, outro dia 2. Nós temos uma média de 3,1, 3,2. Né? Essa média é importante para a gente, ainda mais quando se trata de óbito, tem essa questão do registro em cartório. A gente precisa ponderar essa média para poder ter ter uma curva menos instável para entender o que está acontecendo. E essa média móvel de 3,4 óbitos é uma média semanal de 3,14 óbitos por dia. Então, se a gente tem uma média semanal de 3,14 óbitos, significa que por semana estão falecendo cerca de 22 pessoas. Quero chamar a atenção disso, porque assim a gente reflete melhor sobre o que essa média móvel significa. Para as pessoas terem ideia, a média histórica de mortes violentas em Niterói é de mais ou menos 2 a 3 mortes violentas por semana. A gente está tendo uma média de 3 mortes de Covid por dia. Ou seja, nesse momento, o ritmo de mortes por Covid em Niterói
é, em média, 3 vezes maior do que o ritmo de mortes da nossa série histórica de mortes provocadas por assassinato. Então, eu só destacaria isso, porque é evidente que está morrendo 3, não está morrendo 10, é muito positivo, né? Significa algum tipo de controle. Mas essa doença ela tem uma característica que ao redor de 2,5% a 4% dos casos hospitalizados, mesmo com hospitalização adequada, elas levam a óbito. Então, eu tenho defendido uma tese de que continua sendo fundamental, mesmo com uma retaguarda de leitos, controlar a curva de proliferação, a curva de novos casos, porque a curva de novos casos necessariamente se reflete na curva de óbitos, mesmo que tenhamos uma retaguarda hospitalar adequada. Isso é uma tese que eu tenho batido muito e acho que, se eu fosse destacar uma diferença, não com o comitê científico, mas com a política adotada pela Prefeitura de Niterói, eu acho que o discurso da Prefeitura muitas vezes tem sido muito otimista, porque conseguiu montar essa retaguarda de leitos, que é importante, mas mesmo essa retaguarda não é capaz de conter um quantitativo alto de óbito se a gente tiver uma interação social muito grande. Então, essa questão da transição, dos protocolos serem muito fiscalizados, isso é um elemento muito importante. E aí, falando disso, eu chego à questão da escola. A gente tem poucos lugares na sociedade hoje, poucos setores da economia, poucos setores da vida social, em que, de uma forma imediata, você provoque tanta aglomeração quanto no espaço escolar. Não sei exatamente qual é o quantitativo atual agora de capital, que gira ao redor de 30 a 40 mil estudantes no ensino fundamental e na educação infantil de Niterói. Se a gente tiver uma abertura da educação infantil e do ensino fundamental municipais agora, né, nesse período, nós estamos falando de 40 mil pessoas que vão voltar a se aglomerar, mais os profissionais, então mais ou menos 45 mil pessoas, com um impacto muito grande também no sistema de transporte público, porque as pessoas não vão para a escola de transporte exclusivo, é o transporte público que é o transporte escolar na cidade de Niterói, como na maioria das cidades. Então isso vai ter um impacto imediato no transporte público e uma aglomeração nas escolas, com o agravante de que nas escolas, especialmente de educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental, é muito difícil o cumprimento estrito dos protocolos operacionais, porque as crianças se encostam nos objetos, botam a mão na boca, cortam o olho, choram. Então, assim, a gente tem muita preocupação. O que o Crivella está fazendo na Prefeitura do Rio de Janeiro, na nossa avaliação, é temerário e está arriscando ao novo circo do Covid em Niterói. A Secretaria de Educação do Estado, que a gente tem criticado muito por vários equívocos na condução da educação remota durante a pandemia, nesse assunto adotou uma posição que nos parece acertada. Só vai retomar atividades quando a curva estiver verde no estado do Rio de Janeiro, quando tiver uma situação estável, para que com todos os protocolos sendo tomados, a gente evite novos surtos, né? Novos surtos que possam levar a focos de proliferação que se multipliquem. Acredito que esse deva ser o modelo também adotado aqui no município de Niterói. Destacando isso, a gente aqui está vivenciando que mesmo com uma retaguarda hospitalar mais robusta, a gente não tem notícia de que em nenhum momento alguém tenha ficado aqui em Niterói sem leite, temos notícia de que algumas pessoas tiveram que esperar muitas horas para serem atendidas, mas não temos notícia de que alguém ficou sem leito, que é qualitativamente diferente. Mesmo assim, nós temos essa taxa de óbitos, que é uma taxa de óbitos que a gente considera alta, preocupante. Então, assim, nos parece que o ideal seria esperar que o R, que o professor Medronho calcula, estivesse em 1. Atualmente está ao redor de 1,37, esteve 1,4. Quando ele estiver em 1, é porque a proliferação da doença está sob controle. E aí a gente pode retomar com menos risco de um novo surto, desde que se respeitem todos os protocolos. Eu estou torcendo muito, Paulo, para que a gente tenha uma vacina.
A gente está vendo avanços nas pesquisas, mas pode ser que daqui a algumas semanas a gente veja que essa produção de anticorpos que as vacinas estão tendo não se mostraram sustentadas, ou seja, não vão se dar no longo prazo, as pessoas não estarão de fato imunizadas. Tenho muita ansiedade, muita pressão para que as vacinas andem numa velocidade que elas não costumam andar. Geralmente são pesquisas um pouco mais demoradas. Naturalmente, com uma pandemia que está matando centenas de milhares, milhões no mundo inteiro, a gente fica ansioso para que tenha logo a vacina. Todos nós queremos. Mas a gente ainda não tem garantido que vamos ter para o início do ano que vem, né, ou nos próximos meses. Então, pensar a volta, se pensa nesse sentido, se a gente soubesse, não, em janeiro tem vacina, vamos esperar até janeiro. Mas como não temos como ter essa certeza, e a gente tem que pensar a possibilidade de retorno, eu acho que esse retorno tem que ser muito cuidadoso quando a curva do contágio estiver sob controle. Essa é a posição que a gente tem defendido na Comissão de Educação, essa é a posição que a Secretaria de Educação do Estado assumiu, e a gente defende que todos os municípios adotem postura semelhante. Nessa reta final, nós temos alguns minutinhos para liberar o Roberto, senão ele nunca mais vai aceitar participar de reunião comigo ou com o Flávio. Mas nós temos um projeto de lei, evidente que não é vício de iniciativa, mas é gerador de despesa. A nossa bancada e outros vereadores concordam com isso, a nossa bancada apoia a ideia de que, independentemente da questão e da data, Flávio e Roberto, que a gente venha a voltar às aulas, que nós tenhamos... A vacina resolveria, em boa parte, os nossos problemas, mas não tendo vacina e sabendo exatamente qual é a diferença entre educação infantil e educação com alunos mais velhinhos, tem diferença entre si, mas nós temos um projeto que direciona, eu queria o olhar médico do Roberto em relação ao projeto em que a gente pretende fazer testes em todos os professores e em todos os alunos. É evidente que isso implica em gastos. Niterói tem um privilégio, e o Roberto sabe disso, tem o privilégio de ser a segunda cidade do país que recebe royalties de petróleo ao longo do tempo, que não gasta todo esse royalties do petróleo, até porque tem restrições para gastá-lo, e que com isso acumula de exercício em exercício um superávit financeiro que tem servido de retaguarda para a sustentação de ajuda e benefícios aos mais vulneráveis. Nós sabemos que nós temos recursos, estamos tentando uma reunião com a Secretaria de Fazenda para verificar o quanto a gente já gastou de um tal fundo de equalização de receita que é composto de royalties de petróleo. Queremos saber exatamente a radiografia do quanto a gente já gastou e de quanto a gente ainda pode, com segurança, preservar no orçamento, mas continuar ajudando. E gostaríamos que você, tecnicamente, problema orçamentário a gente vê. O que você acha de uma eventual providência de nós fazermos testes com as crianças e antes de qualquer decisão de volta à escola e também nos professores? E aproveitar para você usar, eu quero ser obediente com o tempo, usar essa reta final para essas explicações, sem prejuízo da gente marcar uma próxima reunião quando for possível. Vai lá, Roberto. Bom, Paulo, é um projeto interessante, né? Tem só alguns problemas. Em primeiro lugar, ele é um estudo transversal, né? A gente faria, como muito bem disse o nosso deputado, Flávio, 45 mil exames, né? E mensuraríamos naquele momento quem estaria com infectado e quem não estaria. O problema é depois, né? Como é que a gente faz o acompanhamento das pessoas depois desse primeiro inquérito que foi feito, entendeu? Então tem um primeiro problema, o custo, tem que avaliar o custo, aí se o problema do custo não for um problema, teria o problema de ordem de capacidade instalada para ter em contento o processamento de 45 mil exames para sair em tempo oportuno os seus resultados, e o problema de isso dar um retrato, não dar um filme, dar um retrato daquele momento, mas não sabemos como vai evoluir dali para frente.
Então, o que talvez possa... Aí eu estou literalmente falando o que tem vindo na cabeça agora, sem nenhum estudo, sem nenhuma análise. O que talvez pudesse ser é um compromisso da prefeitura de fazer o teste de RT-PCR para todas aquelas pessoas sintomáticas respiratórias da escola, seja criança, seja funcionário, professor. Tá? Todo esse corpo social ter assegurado, né, a realização daquele teste para confirmar e afasta, quer dizer, eu sou professor do ensino fundamental. Cheguei, apresentei sinais e sintomas, então eu estou falando da rede pública, da rede privada, eu acho que aí tem que fazer através da rede privada, né? Com os custos ou da escola ou do próprio professor, não sei, mas na rede pública poderia fazer isso. Apresentou sinais e sintomas, é assegurado a ele o teste gratuitamente, né? Isso obviamente pago pela prefeitura, ele fica afastado de confirmar se é Covid ou não, na criança ou no professor, merendeira, o servente, todos os que trabalham, copeiros, todos os que trabalham na escola. Talvez fosse mais custo efetivo, entendeu? Porque você não gasta um grande volume de recursos no momento e você tem um recurso assegurado para, a cada evento desse, você filtrar e tentar confirmar se aquela pessoa está com Covid ou não. Porque serve para duas coisas. Serve para monitorar a doença ao longo do tempo, serve para confirmar a infecção naquele aluno ou funcionário da escola, né? E serve para a gente avaliar a tendência para saber se isso está aumentando, e se estiver aumentando, aí tem que voltar tudo para na estaca zero, fechar tudo, enfim. Então, isso eu estou falando aqui de coração aberto, sem nenhum compromisso de estar totalmente errado, equivocado, mas talvez eu fosse o seu assessor, o assessor tivesse a honra de ser do Paulo ou do deputado Flávio, eu proporia alguma coisa desse tipo. Entendeu? Talvez fosse mais desse, mas não tenho muita certeza. Quanto às escolas, grande preocupação. Há uma pressão muito grande. Eu hoje fiquei surpreso ao ler nos jornais que o Crivella marcou uma data para abrir as escolas. Eu nunca vi isso, né? Uma data futura, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está imitando o Trump. O Trump também está querendo os Estados Unidos. Abre, de qualquer maneira, é uma ordem. Exatamente. Esqueceu de combinar com o vírus, né? Exatamente. Ontem eu tive uma reunião por um acaso com o Simpro, o Sindicato dos Professores. Eles pediram uma reunião comigo e aí eu agendei, estavam conversando. Eles estavam com muito medo mesmo do retorno, de se infectar, de infectar as crianças. E eles já falam que muitos pais estão muito preocupados, porque se o pai colocar uma criança na escola e ela se infectar e vir a ter uma doença grave, o pai vai ficar muito... Ou seja, o setor da educação, a gente tem que olhar com um carinho muito, mas muito grande, porque ele envolve, não só do ponto de vista concreto, do risco concreto, envolve um poder simbólico absurdamente grande, né? Imagina, né? Você libera seu filho e mesmo com todas as regras, coisa e tal, a criança adoece e vem a tornar-se uma criança muito grave. Como é que vai ficar esse pai, né? Enfim, então, realmente, eu confesso que da educação, e sei, por outro lado, aí eu ouvi também de alguns, até alguns professores, aqui do Rio, né? O Simpro é do Rio de Janeiro, que alguns colégios menores, eles não estão conseguindo mais pagos, né? Não estão conseguindo sustentar e estão fechando, e algumas pessoas de classe média, ou até um pouco menos remediada, estão optando por contratar pessoas, isso da creche, ensino, logo os primeiros anos do ensino fundamental, estão optando por contratar uma pessoa para cuidar das crianças que têm que voltar, né, a trabalhar, não tem com quem deixar, então estão retirando da escola e contratando babás para tomar conta daquela criança, que é um prejuízo para o desenvolvimento e a socialização da criança enorme, né? Então, enfim, são, assim, Paulo,
e Flávio e os demais vereadores, né, na escola, eu concordo com o Flávio, a gente tem que ter um olhar muito diferenciado, com muito cuidado. Por outro lado, eu entendo que a pressão, não só por questões, né, dos tubarões do ensino, mas a pressão para muitos tem sido, poxa, eu voltei a trabalhar, não tenho com quem deixar meu filho. De classe pobre mesmo, de classe média, classe C, D e E, né? Tem essa... Como é que a gente faz esse balanço? Não tem resposta ainda em nenhum lugar do mundo, né? Alguns, a gente está vendo, tem dado certo, outras tem aberto e depois tendo que fechar de novo. Então, eu não teria uma resposta agora para dar. Essa é a primeira, talvez, de um conjunto de outras reuniões que nós precisamos fazer e nós vamos entrar em contato. Eu só espero que o prefeito, no nosso caso específico de Niterói, ele não faça o que ele está fazendo com determinados setores. No início da pandemia, nós tínhamos algumas reuniões frequentes com o conjunto da Câmara e com o prefeito em reuniões. A primeira delas foi no Solar do Jambeiro, presencial, e depois daí só reunião virtual, como recomenda o protocolo que nós todos aceitamos. Mas, por exemplo, a decisão de abrir os clubes foi comunicada aos clubes com mais de uma semana de antecedência. Nós vamos abrir, e sem discussão. Em relação aos restaurantes e bares, foi avisado, o restaurante vai abrir, é claro, tem protocolo. E os bares, a partir do dia 20, que dia é hoje, 21, o bar está sendo aberto a partir de hoje. Sem que nós tenhamos tido qualquer espaço de monitoração dos indicadores a partir de cada uma dessas decisões. Eu tenho uma preocupação muito grande e eu espero que o Comitê Científico de Niterói seja ouvido adequadamente antes que nós tomemos decisões que coloquem em risco os professores, os trabalhadores da área de educação e as próprias crianças. Então, eu queria agradecer a você. Aqueles dados que você mostrou aqui na tela, se possível, você manda por zap ou por e-mail, e eu estou com um atraso de alguns poucos minutos, me despedindo dessa reunião, agradecendo muito a você, agradecendo ao Flávio. Flávio, algumas considerações só para dar um tchau aí ao Roberto e agradar o ego dele para ele não se negar a se reunir conosco de novo. Bom, Paulo, agradecer a presença do Roberto, sempre muito instrutiva para todos nós. No momento de tanta incerteza, uma cabeça científica tão ponderada, tão centrada, nos ajuda muito aí a refletir. E agradecer a você também, Paulo. Vou voltar agora para o plenário da LERJ, pedir desculpas aí, tá bom? Um abraço. Roberto, um abraço. Muitas pessoas elogiando, algumas lamentando que o Flávio chegou tarde, mas até parece que você não tem outra coisa para fazer, assim como o Roberto também. Queria agradecer muito, Roberto, e qualquer coisa a gente troca. Paulo. Um abraço. 3 horas no mesmo horário. Tá ok, Roberto, um abraço. Presidente, obrigado, deputado, obrigado a todos os vereadores. Okay. Foi um prazer, uma honra, e sempre que possível, que eu puder poder contribuir. Paulo, só para finalizar, eu que sou graças ao serviço público. Estudei em escola municipal, pública, estudei no Pedro II, estudei na Faculdade de Medicina da UFRJ e estudei meu doutorado e mestrado na Fiocruz. Então, o que eu sou, devo ao serviço público. E aí eu tenho como compromisso moral e ético tentar devolver para a sociedade aquilo que ela investiu em mim. Então, estar aqui faz parte desse compromisso que eu tenho comigo mesmo. Tá bom? Eu compreendo perfeitamente. A gente já se conhece há algum tempo, a gente sabe do que a gente militou na vida. Eu, em particular, não gosto muito de falar isso não, porque a emoção vem. Sou filho de um carpinteiro e de uma costureira, jardim de infância público, primário público, liceu Nilo Peçanha público, cursei 2 cursos na Universidade Federal Fluminense, um incompleto em matemática, outro em engenharia. Tenho toda a minha formação profissional numa empresa que na época era pública, que foi a Embratel, e me vejo absolutamente comprometido de usar o saber científico e tecnológico que o Estado brasileiro me deu
para devolver à sociedade com o trabalho que ela merece de nós. Não tem o menor sentido ser médico, não tem o menor sentido ser engenheiro, advogado, se o resultado do nosso trabalho e do nosso saber não esteja voltado para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso é que eu te respeito muito e te agradeço muito estar nos ajudando, ampliando esse tipo de discussão e a consciência crítica das pessoas acerca do momento que a gente está passando. Um abraço, Roberto. Até a próxima. Está encerrada a sessão. Um abraço, um abraço. Se liga, Dom.